Bom, gente, hoje estudaremos então os sais, né? Nossa quarta função inorgânica, né? Sais. Bom, nós já estudamos os sais e nós vimos que o sal ele é proveniente de uma reação entre um ácido e uma base, tá ok? Então, olha só, nós vamos marcar aqui, ó, o que são os sais. Olha só. Sais são compostos iônicos que apresentam pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Nós vimos, né, que os ácidos começam com H, as bases terminam em OH, aquelas substâncias formadas por dois elementos, sendo uma delas o oxigênio, são os óxidos. Diferente disso, nós temos os sais. Então, olha só, aqui nós temos alguns exemplos, né, de fórmulas de sais. CaSO4 não começa com H nem termina em OH, é sal. CaCO3, a mesma coisa, não começa com H nem termina em OH, é sal. Al2SO4 não começa com OH, também não termina em OH e não começa com H. Então, não pode começar com H e não pode terminar em OH. Os sais, quando em solução, conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque falou aqui que eles são compostos iônicos. Compostos iônicos, né, conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água. Tá ok? Por isso, então, que eles sempre vão conduzir, porque são compostos iônicos. Geralmente apresenta sabor salgado, né? Todo mundo conhece. Embora alguns sais, como sulfato de magnésio, que é esse aqui, MgSO4, apresentam sabor amargo. Então, gente, ó, os sais em água sofrem dissociação. O que é a dissociação? É a liberação dos íons. A água consegue liberar no cristal do sal o íon positivo, que é chamado de cátion, e o íon negativo, que é chamado de ânion. O cátion ele fica para o lado dos oxigênios, essa bolinha grande aqui da molécula de água são os oxigênios. Reparem que eles estão virados para o lado positivo, né, para o cátion, que é a parte positiva do sal, e a parte negativa do sal, que é o ânion, os hidrogênios que ficam virados para ele, né? Por quê? Porque na água o oxigênio é negativo e o hidrogênio é positivo. Então, o que vai atrair os hidrogênios de carga positiva são os ânions, né, negativos. O que vai atrair o oxigênio que tem carga negativa é o cátion, né, de carga positiva. Então, tá aí, ó, o cátion atraindo os oxigênios, todos os oxigênios virados para ele, e aqui o ânion atraindo os hidrogênios, todos os hidrogênios virados para ele. Essa dissociação, né, nós já sabemos fazer. É a separação do positivo com o negativo. No caso do NaCl, em água, separa Na+, e Cl-. Se for o Al2SO4, que é o sulfato de alumínio, separa também. 2Al mais 3, porque esse 3 aqui vai ser a carga do alumínio, esse 2 vai ser a carga do SO4. Então, aqui inverte. O 3 sobe para cá, o 2 sobe para cá. Então, tá lá, 2Al mais 3, mais 3SO4 menos 2. Esse 2 que está aqui embaixo do Al vem para frente. Esse 3 que está embaixo do SO4 vem para frente do SO4 também. Tá ok? Essas são chamadas de reações de dissociação. Tá? Dissociação iônica, que é apenas a separação dos íons. Os sais geralmente são resultado da reação de neutralização de um ácido por uma base. Toda reação de um ácido com uma base gera sal e água. Todas são chamadas de reação de neutralização. Ácido e base. Olha só, NaOH, que é uma base, mais HCl, que é um ácido, forma NaCl, que é o sal, mais H2O, que é a água. Então, sal e água. Base mais ácido, sal e água. KOH, que é uma base, mais H2SO4, que é um ácido, formando sal e água.
AlOH3, base, com HNO3, ácido, formando sal, que é o nitrato de alumínio, mais água. Né? Então, toda reação de ácido com base forma sal e água. Os íons H+, e OH- em quantidades iguais neutralizam formando água. E o cátion da base mais o ânion formam um sal. Então, tá aí a forma geral do sal. É um cátion, né, positivo com um ânion. Esse cátion não pode ser o H+, e esse ânion não pode ser OH-. Na forma do sal, o total de cargas do cátion é sempre igual ao total de cargas do ânion. Né? Essas cargas são aqueles NOx. Nós já vimos isso. Quando nós somamos os NOx positivos com os NOx negativos, nós sabemos que sempre tem que dar igual a zero. A nomenclatura dos sais é dada por, primeiro, o nome do ânion, que é proveniente do ácido, depois o di, depois o nome do cátion, que é proveniente da base. Aí nós temos uma regrinha aqui embaixo, né? Que existe a regra, né, para a gente dar nome para os sais, só que eu não acho que vale muito a pena não, tá? Tá assim, ó. O nome do cátion comporta-se como a própria nomenclatura da base. Para metais com NOx fixo, o nome do cátion é o próprio nome do metal. No caso de metais com NOx variável, o nome do cátion é dado pelo nome do metal acrescido NOx, né? Por exemplo, se for o ferro mais 2, aí fica sulfato de ferro 2. Se for o ferro mais 3, sulfato de ferro 3. Aquela mesma nomenclatura que nós aprendemos lá nos óxidos iônicos, né? Os óxidos metálicos. Coloca o NOx do metal em romanos na frente. Aquela mesma regra lá. Tá ok? Ou então utiliza ICO para o maior NOx, OSO para o menor NOx. Mesma regra dos ácidos lá. ICO para o maior, OSO para o menor. O nome do ânion deriva do ácido, trocando as seguintes terminações. Se o ácido que formou o sal terminava em ICO, o sal formado termina em ato. Então, por exemplo, ácido clórico, o sal formado por ele vai terminar em ato. Então, o clórico vira clorato. Ó, por exemplo, clorato de potássio. Se o ácido que formou o sal terminava em oso, que é o menor NOx, o sal formado termina em ito. Então, olha só esse caso aqui, ó. Ácido hipocloroso, que é o HClO. O oso vira ito. Então, o hipocloroso vai virar hipoclorito. Então, tá aqui um exemplo. Hipoclorito, que é o nome do ânion primeiro, né? Depois o di, depois o nome do metal, que é sódio. Então, hipoclorito de sódio. Quando o ácido termina em hídrico, o sal formado por ele terminará em eto. É esse exemplo aqui, ó. Ácido cianídrico é quando não tem oxigênio, né? Termina em hídrico. O cianídrico vai virar eto, cianeto. Então, por isso que ficou, ó, NH4CN, cianeto de amônio. Tá ok? Então, tá aqui outros exemplos, né? Ácido sulfuroso virou sulfito. Tá aqui sulfito de lítio. Pirofosfórico virou pirofosfato. Então, tá aqui, ó, pirofosfato de cálcio, né? O permangânico vira permanganato. E aqui um exemplo, permanganato de bário. Tá? Bom, gente. Aí é o seguinte. Essa regra, como eu falei, eu acho que não vale muito a pena. Você tem lá um sal, né? Um sal qualquer. A fórmula de um sal. Aí você vai ter que saber que ácido formou ele, que base formou ele. Aí dá um nome para o ácido, para depois dar um nome para o sal. Para o sal, eu acho que vai perder muito tempo. Eu sugiro fazer desse jeito aqui, ó. Saber essa tabelinha aqui, ó. É complicado, né? É muita coisa. Mas tem alguns ânions aí, gente, que sempre, em toda prova, eles aparecem. Que ânions são esses? Por exemplo, ó, o cloreto, que é o Cl-, sempre aparece. Nitrito, que é o NO2-. O nitrato, NO3-. Né? O carbonato, muito importante esse íon aqui também, ó, carbonato. Esse iodato aparece pouco. Perclorato, clorato aparecem pouco, tá? O hipoclorito já aparece muito. Por quê? Porque é o hipoclorito sódio, né? A água sanitária, aparece muito. Então, alguns ânions aqui são importantes você saber de cabeça. Por exemplo, falou nitrato, você sabe que é o NO3. Todo NO3 é nitrato, né? NO3- é o nitrato. Então tá lá, NaNO3. O Na é o sódio, o NO3 é o nitrato, então nitrato de sódio. CaCO3. O CO3 é o carbonato.
O Ca é o cálcio, então carbonato de cálcio. Tá vendo? Vai mais rápido se você já souber de cabeça o nome dos principais ânions. Então eu recomendo saber isso aí de cabeça, tá? Hipofosfito, fosfito, esses aqui aparecem pouco. O sulfeto é importante, aparece muito. O fosfato, né, também chamado de ortofosfato, mas pode falar só fosfato. PO4 3-, ele é importante. O metafosfato não. O sulfito, SO3 2-, importante. O sulfato, importante, SO4 2-. Tá vendo? Tem alguns ânions que a gente usa muito, outros a gente usa menos. Então, eu acho que saber esses principais decorados, se souber uns 10 principais aí decorados, vai facilitar bastante na hora de fazer as provas, ok? Pirofosfato está aqui, mas aparece pouco também. Ó, alguns importantes aqui nessa parte. O hidróxido, claro, né, muito importante. O permanganato, ele é importante, o MnO4-. O peróxido, que é o O2, né, 2-. Depois, nessa página seguinte aqui, esses aqui são um pouco importantes. Só esse aqui que é muito, ó, o bicarbonato, né? Ou hidrogenocarbonato, que é o HCO3-, tá? Coloquem aí, viu? Tem um menuzinho aqui, ó. Escrevam aí no material de vocês, no meu aqui não tem, mas coloquem aí, tá? Tem um menos aqui, ó, tá? É HCO3-, beleza? É o hidrogenocarbonato, também chamado de carbonato monoácido ou bicarbonato, né? Então, por exemplo, NaHCO3, né? Se você tiver essa fórmula aí, para você dar o nome, olha lá. Puxa, vamos tentar aqui fazer um A. Ó. Eita, beleza. Olha lá. NaHCO3. Então, fica mais fácil saber. Se você souber de cabeça que o HCO3 é o bicarbonato, esse aqui é o sódio, né? Você tem que saber alguns elementos também, o nome, né, de cabeça. Então, sabendo que esse aqui é o bicarbonato, que esse aqui é o sódio, então você tem o quê? O bicarbonato de sódio, né? Então, fica bem mais fácil se você já souber de cabeça esses ânions, ok? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Classificação dos sais. Os sais também possuem classificação. Sais neutros ou normais são aqueles provenientes da neutralização total de um ácido e de uma base. Na fórmula não aparece H+, né? Então não aparece nos sais neutros aqui ou normais, não aparece H+ e nem OH-. Então tá aí, NaCl, ó, não tem nem o H e nem o OH. No meio, tá? Isso é no meio. Quando esse H+ e esse OH- aparecerem, será no meio da molécula. Então não tem, é um sal neutro ou normal. K2CO3 também, CuCl2 normal. Ó. CuCl2 é cloreto de cobre 2. Por que o 2? Porque o cobre, né, é um metal com NOx variável. O cobre ele pode ser mais 1 ou mais 2. Nesse caso aqui o NOx dele é esse 2 aqui, né, que sobe, mais 2. Então por isso que está cloreto de cobre 2. Ok? Hidrogenossais ou sais ácidos são sais provenientes da neutralização parcial de um ácido por uma base. Portanto, apresentam caráter ácido em solução aquosa. Esses sais apresentam dois cátions, sendo um deles o cátion H+, e somente um ânion. Então, olha só. Hidrogenossais ou sais ácidos são aqueles que possuem o H no meio. Então, todo sal que tiver H no meio é um hidrogenossal, sal ácido. É um sal que sofreu neutralização parcial. Nem todo ácido foi neutralizado, tá? Na origem dele. Então, ficou o hidrogênio aqui no meio, portanto, sal ácido. O contrário, quando tem o OH no meio, é chamado de hidroxissal ou sal básico. Olha só, tá vendo? Tem o OH no meio, mesma coisa. Nesse caso, ocorreu neutralização parcial da base, né, por um ácido. Então, nem toda a base neutralizou. O sal, portanto, possui OH no meio, tá? Os nomes, né? Hidrogeno sulfato, tá vendo? Coloca o hidrogênio. Se tiver dois, dihidrogeno, né? Hidrogenocarbonato. Ou então coloca ácido. Sulfato, ácido de sódio. Fosfato, diácido de sódio. Bicarbonato de sódio. Quando for um H apenas, pode ser usado o bi, tá?
Engraçado, né? É um, mas usa o bi. Tá? A regra é essa. Então, se tiver um H no meio, você pode chamar de bisulfato. A mesma coisa aqui, ó, o CO3 é o carbonato. Se tiver H no meio, vira bicarbonato. Então, tem um H só, bi, né? Bicarbonato de sódio. Agora, se tiver dois ou mais, aí não usa isso não, tá? Ou você coloca dihidrogeno fosfato, igual tá aqui, dihidrogeno carbonato, dihidrogeno sulfato, ou então desse jeito aqui, ó, fosfato porque são dois, né? Diácido de sódio, ou então dihidrogeno fosfato de sódio, tá ok? Tá aqui, né? Dihidrogeno fosfato de sódio. A mesma coisa, hidroxissais ou sais básicos. Agora você coloca hidroxi antes do nome. O NO3 é um nitrato. Tem o OH, então hidroxinitrato de cálcio ou nitrato básico de cálcio. Quando tiver esse aqui, ó, o Cl é o cloreto. Então fica monohidroxicloreto de alumínio ou cloreto monobásico de alumínio ou dicloreto, porque são dois cloros, né? Dicloreto básico de alumínio. Esses nomes não são importantes não, tá ok? Não tem importância, nunca vi cobrar esse tipo de nomenclatura aqui nas provas, tá? Nunca vi cobrar não. Então, saibam que existe, né, a nomenclatura específica deles, mas precisa de ficar decorando isso aí não, ok? Eles existem, mas não é necessário decorar isso. Sais duplos ou mistos. São sais que apresentam dois cátions entre si, e diferente, né, de H+, ou dois ânions diferentes entre si e diferente de OH-. Então, olha só, esse sal aqui, ó, ele tem dois cátions, que é o Na+, e o K+. O SO4 é o sulfato. Então, fica sulfato de sódio e potássio. Sulfato de sódio e potássio. Poderia ser sulfato de potássio e sódio, tá? Tanto faz. Aqui tem dois ânions, tem o nitrato e tem o cloreto. Então ficou cloreto nitrato de cálcio, ou nitrato cloreto de cálcio, tá ok? Pouco importante também, esses sais duplos. Sais hidratados, esses aqui são importantes, tá? Os sais hidratados todo ano caem em prova também. O que são sais hidratados? São sais que possuem água agregada na molécula, tá? Essa água é chamada de água de hidratação, tá? E o número de águas que tiver na molécula é chamado de grau de hidratação. Então, no caso aqui, ó, CuSO4 vezes 5H2O. Significa que nós temos aqui o sulfato de cobre, que é o CuSO4, penta, que é o 5, hidratado. Então, tá aí, sulfato de cobre 2, penta, hidratado. O grau de hidratação dele é 5, né? 5 moléculas de água agregadas ao sulfato de cobre. Olha aqui o sulfato de sódio, 10 águas, grau de hidratação igual a 10. Sulfato de sódio, deca, 10 é deca, né? Deca hidratado. Cloreto de cálcio com 6 águas, 6 é hexa. Cloreto de cálcio, hexa hidratado, tá ok? Então isso aqui é chamado de sais hidratados, tá? Importante, tá? Saber que isso aqui existe, beleza? Muito importante, todo ano cai em prova, esses sais hidratados. Agora aqui as reações. Reações de salificação, também chamada de neutralização. A neutralização poderá ser total, já vimos aqui, né? Ó, o que acontece quando a reação ela é de neutralização total, forma os sais neutros, né? Que não tem H nem OH. Então tá aí, a neutralização total ocorre quando a quantidade de íons H+ do ácido é igual à quantidade de íons OH+ da base. Assim, todos H+ e OH- são neutralizados. Então olha só, NaOH mais HCl formou um sal neutro, né, que não tem H nem OH, então é uma reação de neutralização total. Aqui a mesma coisa, base mais ácido formou um sal também neutro, não tem H nem OH. Aqui a mesma coisa, base mais ácido formou um sal que não tem H nem OH. Então toda vez que formar sal que não tem H nem OH no meio, a neutralização foi total. Na neutralização parcial, pode formar um sal ácido, como nesses exemplos aqui, ó, tem H no meio, né? Olha lá, bisulfato, dihidrogeno fosfato, né? Bifosfato. Então, o que acontece? Forma
esses sais que tem H no meio, ou sais que tem OH no meio, né? Já vimos a nomenclatura também, né? Hidroxicloreto de magnésio, né? Ou monohidroxicloreto de magnésio, dihidroxinitrato de alumínio, né? Monohidroxinitrato de alumínio. Então, alguns exemplos aí, né? Quando fica H no meio ou OH no meio, a neutralização é parcial, beleza? Com relação à solubilidade, gente, isso aqui tem como saber também de cabeça não, tá? Existem sais que são muito solúveis em água, existem outros que são pouco solúveis, e existe a regra para saber. Só que não tem como ficar decorando isso aqui tudo de cabeça. Olha lá, todos os nitratos, cloratos e acetatos são solúveis. Os cloretos, brometos e iodetos são solúveis, com exceção cloreto de prata, de mercúrio, de chumbo, esses não são solúveis. Todos os sulfatos são solúveis, com essas exceções. Não tem como saber isso aqui não. Geralmente o exercício nos fornece alguma informação, tá? Sobre a solubilidade dos sais, e aí você vai trabalhar com isso na questão. Agora, saber de cabeça não dá não, tá? Não tem como você saber essa tabelinha de cabeça não. Inclusive tem até uma estrofezinha aqui, né? Ó, o método memônico, sei lá, que para não se esquecerem os principais sais solúveis é cantar a música seguinte. Os nitratos e acetatos são solúveis, alcalinos e amônio também são, os cloretos e brometos, tá vendo? Tem até uma musiquinha, mas né, a música se essa rua fosse minha. Os nitratos e acetatos são solúveis. Então, eu não acho que vale a pena ficar decorando isso aí não, tá ok? Quanto ao número de elementos constituintes, isso aqui também pouca importância. Sal binário tem só 2 elementos constituintes, né? NaCl, isso aqui é uma vírgula, tá? Não é NaCl2, é uma vírgula. NaClKi, ó, 2 elementos, 2 elementos. Sal ternário, formado por 3 elementos, CaSO4, 3. Al2SO4, 3, também 3 elementos, sal ternário. Quaternário, 4 elementos. É uma classificação aqui pouco importante, tá? Aqui embaixo nós temos, né, aqui saiba mais as características dos principais sais que nós utilizamos no dia a dia. Dei uma lida nisso aí, tá? Muito importante. Em todas as funções vocês viram que tem isso. Os óxidos mais utilizados, as bases mais utilizadas, os ácidos mais utilizados e agora os sais mais usados pelo homem, né? Cloreto de sódio, que é o principal constituinte do sal de cozinha, né, que nós utilizamos aí. Fluoreto de sódio, NaF, né, utilizado em pasta dental. Nitrato de sódio, utilizado como conservante de carne. Carbonato de sódio, né, muito utilizado na construção civil. Bicarbonato de sódio, né, também muito utilizado aí em alimentos, em medicamentos, né. Sulfato de magnésio é utilizado também na indústria, né, na produção de tintas, né, fabricação de sabão. Então dei uma lida aí para que serve todos esses sais, né, para que eles são utilizados, tem a reação deles, né. Muito importante se saiba mais, ok? E depois nós temos aqui, né, os exercícios que vocês estarão fazendo para nós, ok? Na próxima aula nós veremos conceitos modernos de ácido e base. Tá ok, gente? Então, ó, importante no sal. Só para recapitular aqui. Importante no sal, né? Como que ele é formado? Reação entre uma base e um ácido, né? Formando o sal e a água. A nomenclatura, eu acho importante você saber essa tabelinha aqui. Isso aqui eu acho importante você saber decorado, sim. Tá ok? Principalmente aqueles que eu andei falando, tá? Voltem o vídeo lá, marquem aqueles principais que eu falei, o cloreto, hipoclorito, o cianeto é importante, o nitrito, nitrato, né? Vão marcando lá. Aí, né, sabendo essa tabela, vocês vão saber a nomenclatura todinha, não tem erro não. A classificação, ela é importante, tá? Toda essa classificação, menos solubilidade,
e esse número de elementos constituintes, tá? Então, assim que vocês terminarem o vídeo, podem fazer as atividades, beleza?